Prontinho, pode iniciar. Certo. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos gravar hoje a aula 3 de gestão de processos e qualidade. Né? Como não entrou ninguém, vai ser somente a gravação. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato depois com a tutoria, que a tutora de vocês me passa os questionamentos. Tá ok? A última aula, a gente falou um pouquinho sobre o que era gestão de processo, o que era um processo, falou um pouquinho sobre qualidade. Hoje a gente vai focar nas ferramentas, né? Nas ferramentas que a gente utiliza para garantir a gestão de processo e a qualidade desse processo, né? A qualidade total, a forma que você avalia. Tem vários tipos de ferramentas, né? E essas ferramentas são utilizadas em todos os tipos de empreendimentos, né? Podem ser utilizadas até mesmo na vida pessoal da gente. Tudo que a gente quiser gerir, a gente pode utilizar essas ferramentas. Tudo que você tem que administrar, dá para incluir essas ferramentas nessa administração, certo? Então, a gente tem que administrar a vida financeira da gente. Então, você pode estar utilizando algumas dessas ferramentas. Você tem que administrar seu tempo, que atualmente é a coisa mais difícil da gente administrar, porque a gente tem cada vez mais coisas para fazer e parece que o tempo está diminuindo, mas na verdade não, né? Nós que estamos evoluindo muito rápido e o dia está ficando pequeno, né? Agora, com a tecnologia, o que antes demorava meses, agora você faz em horas, né? Então, assim, a gente está acostumando com essa velocidade, só que o nosso tempo não aumentou. O que aumentou foi o número de tarefas, o número de coisas para fazer, né? Então, a gente precisa também aprender a administrar, não somente na vida pessoal, né? Também dentro das empresas e organizações, eu vou ter que estar trabalhando essa gestão de tempo, até mesmo para eu poder descrever um cargo, porque senão eu coloco atribuições demais para aquele cargo e ele não vai ter tempo para fazer. Eu preciso respeitar aquela carga horária de trabalho, certo? Então, a gente vai ver essas ferramentas. As principais, tá? Não dá para a gente ver todas, porque cada dia que passa vão aparecendo outras ferramentas, vão tendo melhorias nas ferramentas, então a gente, né, para acompanhar fica um pouco difícil. Vou passar as principais para vocês terem uma noção. Quando se chocarem com elas no ambiente de trabalho, vocês saberem do que se trata e como utiliza essa ferramenta no dia a dia. Então, as ferramentas da qualidade são técnicas que ajudam a gente, né, a administrar, a gerir. Só ajustar esse slide aqui, pronto, que cortou um pouquinho. Então, ela vai ter finalidade, as técnicas, né, como fazer, para definir, mensurar, analisar, propor soluções que podem interferir no desempenho do processo de trabalho. Elas começaram a surgir ali a partir da década de 50, num período pós-guerra, né? E as principais que a gente vai ver nasceram no Japão pós-guerra, porque o Japão ele sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial. Ele teve que se reerguer, ele teve que voltar para o mercado, voltar para a sua vida normal, depois de ter sido muito destruído com a Segunda Guerra. Então, a maioria das ferramentas nasceram nessa época, e a maioria das ferramentas nasceram no Japão, né, porque ele teve que se reconstruir quase que do zero, porque eles perderam muita coisa na guerra. Então, a partir da década de 50, né, com base já em alguns conceitos e práticas existentes, né, foram reunidas essas ferramentas por um estudioso chamado Kaoru Ishikawa. Tanto que tem uma das ferramentas de qualidade que leva o nome dele, que é o diagrama de Ishikawa. A gente vai estudar ele hoje. Ele foi um grande estudioso e ele contribuiu para a maioria das ferramentas da qualidade. Japonês, né, que ajudou ali o país a se reerguer. Atualmente, o Japão é uma das potências que a gente tem. Quando se fala em tecnologia, o Japão está ali em primeiro lugar, né? E eles são muito estudiosos, disciplinados, porque eles levaram essas ferramentas para a vida, porque eles tiveram que reconstruir não somente o físico, não somente o econômico, eles tiveram que se reconstruir também, né? A parte sentimental, a parte da vivência, a parte da sociedade.
Então, essas ferramentas, eles aplicaram em tudo e aplicam até hoje. Né? A gente pode falar aí que o povo japonês é um povo muito disciplinado, porque eles aprenderam a ser assim. Né? Eles cresceram com essas ferramentas sendo utilizadas no dia a dia. Né? Um exemplo que a gente tem é nas escolas do Japão. Depois eu vou colocar um vídeo para vocês verem. Né? Nas escolas, os alunos cuidam da escola, os próprios alunos. Né? Então, pega ali os mais pequenininhos, eles vão fazer algumas tarefas de limpeza dentro da sala de aula, para que eles aprendam a fazer isso no seu dia a dia. Né? Então, uma das qualidades, né, que a pessoa tem que ter lá, por exemplo, é a de senso de limpeza, senso de organização. Então, eles aprendem desde pequenininhos a organizar. Então, na escola, eles não aprendem somente português, matemática, eles têm aulas, né, de como eles vão sobreviver, como eles vão viver, como arrumar uma cama, como fazer um almoço. Então, eles aprendem a fazer na escola. Então, tudo dentro da escola, quem faz são os alunos, né? Não tudo, tá, gente? Mas a maioria das atividades ali de manter a escola limpa e organizada, de fazer o lanche, né? Até mesmo de ajudar os coleguinhas da aula de reforço. São os próprios alunos que dão. Aí vai pegando os mais velhos para ajudar os mais novos. E eles têm um respeito, né? O mais novo, ele tem que respeitar o mais velho lá. Né? O mais velho, ele é como se fosse um mentor do mais novo. Então, eles têm esse respeito, né? Porque ele vai ensinar o que ele já aprendeu para a criança mais nova, né? Eles chamam de senpai, né? Que é quase que um professor, né? Porque ele vai auxiliar aquele aluno a desenvolver também. Então, as turmas mais velhas ficam responsáveis pelas turmas mais novas. E assim vai, porque eles desenvolveram essa forma de cuidar, né, de cuidar para que todos caminhem juntos, para que todos saiam de um certo local e vai para o outro, chegue no objetivo. Né? Então, eles vão se ajudando. Né? Isso daí tudo nasceu depois da Segunda Guerra, né, com a utilização das ferramentas de qualidade. As ferramentas de qualidade são de grande valia para os sistemas de gestão e elas propõem melhoria não somente de produtos, mas também de serviços e processos. A gente vai ver essas 7 principais: carta de controle, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, fluxograma, diagrama de Chikawa, que é esse peixinho aí, folha de verificação. Eu também vou falar de algumas outras que não estão aqui para vocês hoje, que é o PDCA, 5W2H e o Brainstorm. Mas as principais são essas 7, certo? A gente vai estudar elas aqui. Aqui era um videozinho que explica o que são essas ferramentas da qualidade. Só que eu acho que ele não vai querer rodar. Só um momentinho. Eu vou ter que colocar o link para vocês, pessoal, porque ele é do YouTube, porque senão vai bloquear a aula. Eu vou deixar o link para vocês poderem acompanhar esse videozinho. Ele resume bem as ferramentas da qualidade. Então, ele vai dar ali, né, um spoiler da aula. Então, eu vou deixar para passar para vocês aí o link desse vídeo. Bom, que ele faz um resumão dessas ferramentas da qualidade. Vamos à nossa primeira ferramenta, né, um fluxograma. O fluxograma, pessoal, ele ilustra as etapas de um processo. Ele pega o caminho que o material está fazendo, que o documento está fazendo, né, para ajudar a gente a identificar, né, os objetivos, os desvios, o que está acontecendo com aquele processo. Ele vai utilizar alguns símbolos geométricos ali, né, e setas, indicando, né, o que está sendo feito. Esses símbolos, eles são padronizados. Por exemplo, essa meio que elipse aqui, onde está o começo, ela vai ser utilizada para começo e fim de processo. Né? Então, toda vez que eu vou começar um processo, eu preciso colocar essa forma geométrica, que parece uma elipse. E toda vez que finalizar, essa forminha geométrica que parece uma elipse. Os processos são retângulos. A cor não influencia, tá, gente? É somente a geometria. Então, o processo é retângulo. Decisão, né? Vocês podem ver que tem as setas, a seta indica o caminho. Então, eu tive o começo do meu
do meu processo, né? Ele vai para uma certa fase ali do processo, então eu coloco um retângulo, esse retângulo tem uma setinha. Essa setinha chegou em um losango. Esse losango aqui é para decisão, porque ele vai ter duas saídas. O processo só tem uma. Se você olhar, é uma setinha só que está saindo dele. Aí ele chega no momento de decisão. Aqui eu vou ter o sim ou não. Então, o sim vai para um lado e o não vai para o outro. Okay? Por isso que ele tem esse formato, né, de losango. Ele vai, toda vez que tiver um losango dentro de um fluxograma, ele indica decisão, uma tomada de decisão. Tomei a decisão, vou seguir o processo e vou chegar no fim. Esse símbolo aqui, ó, é símbolo de documento. Toda vez que eu tiver um documento envolvido, ele vai aparecer de fora do processo, né? E com esse formato, essa figura geométrica aqui que não tem um nome, certo? Ele parece aqui um retângulo cortado, né? Com uma curva. Então, toda vez que for documento, vai ser esse símbolo que vocês vão utilizar. Tem um exemplo aqui de fluxogramas, né? Um fluxograma simples, né? A pessoa está com fome. Então, começou aqui, ó, o processo com uma quase elipse. Aí, vamos lá, vamos para o primeiro, primeira forma geométrica, que eu tenho um losango. Tem comida? Então, é uma decisão. Eu posso ter duas respostas, sim ou não. O sim vai para um lado, o não vai para o outro. Nesse caso, tem comida? Sim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou matar a fome. Acabou o processo, né? Acabou o fluxograma aqui. Não tem comida, e agora? A gente vai para um processo que é, por exemplo, comprar a comida ou fazer a comida, certo? Terminou esse processo, você vai comer, vai matar a fome, certo? Esse daqui é um fluxograma. Existem fluxogramas industriais, fluxogramas de planta química, de usina de beneficiamento, usina de cana, né? Tem os fluxogramas. Também são fluxogramas, tá, pessoal? Só que aí eles vão ser simbólicos, ele vai ter o símbolo dos equipamentos. Aqui é o exemplo de um fluxograma de mineração, bem parecido com esse, só que aqui ele está contando um circuito, o caminho que faz o material dentro da usina. Tá? Aqui não vai envolver esses outros símbolos, porque esse daqui já é um industrial. Também é chamado fluxograma, né? Mas ele também ilustra um caminho, um processo, só que é o processo de produção. Né? O material chegou na. Perdão. O material chegou na usina, ele vai seguir um caminho, vai seguir um processo ali até sair, né? Até que ele chegue no meu produto final, ok? Então, os dois são tipos de fluxogramas. Esse aqui é mais para planejamento, mais gerencial, mais para gestão, certo? Ali, caso de gestão mesmo. Esse daqui é para operação. Esse aqui já é operacional, né? Um fluxograma simbólico que traz para a gente as atividades dentro de uma usina de beneficiamento. Outro exemplo de fluxograma, nós temos aqui ó, o início. Né? Aqui já vai ser a questão de recebimento de documentos. Né? Início, receber a nota fiscal. Recebeu a nota fiscal, vai cair aqui numa decisão. Ela está correta? Se sim, vai solicitar o reembolso, realizar o pagamento e chegar ao fim. Se não, solicitar a revisão da nota fiscal. Aí depois que eles revisarem, volta aqui, ó, recebe a nota fiscal de novo, analisa ela até que ela chegue aqui no final. Né? Isso daqui é um fluxograma de um procedimento de reembolso. Reembolso de uma empresa. Segunda ferramenta da qualidade, diagrama de Ishikawa. Né? Ele levou o nome do Ishikawa, né, do Kaoru Ishikawa, que foi um dos pensadores, né, para criar ele. Ele também pode ser conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, que ele parece um peixinho, tá? Desenha um peixinho com ele. Ele foi criado para explorar e indicar causas de possíveis problemas, para ajudar a resolver, a solucionar. Então, nesse diagrama, você lista todas as causas
que podem levar àquele problema, para que você saiba onde você vai buscar a correção. Esse tipo de diagrama é utilizado na análise de acidentes, na segurança do trabalho. Você faz um diagrama de causa e efeito para chegar no responsável pelo acidente. Não responsável físico, desculpa, não pessoa, mas uma causa. O que, que foi a real causa desse acidente? Então você lista as causas para você ver o efeito. O efeito é o problema, ok? Então aqui, ó, no peixinho, a cabeça do peixinho é onde você vai colocar o efeito. O efeito é o problema. Aconteceu o acidente. O efeito é o acidente. Né? Ou algo bom também, não precisa ser coisa ruim, né? Mas a maioria das vezes é para resolver problemas. Né? Eu tive um faturamento muito bom esse mês. O que que me ajudou? Aí eu vou listar as causas. Né? Aí eu pego a causa principal. Só que ele vai ser mais utilizado para resolver problema mesmo. Né? O meu faturamento esse mês foi muito baixo. Então eu vou listar as causas. Por que que foi baixo? Então, a gente vai listar todas as causas para que elas sejam, né, trabalhadas, verificadas e melhoradas para resolver esse problema. Então, ele vai representar a relação entre efeito e todas as possibilidades de causa para contribuir para esse efeito. Né? Ele vai seguir aqui as causas em 6 M's, né, que começa tudo com M. Uma das causas, mão de obra. Aí eu vou listar dentro dele tudo que tem a ver com mão de obra. Como é que estava a mão de obra? Tinha falta de mão de obra? A mão de obra está treinada para fazer aquela atividade? Então, isso daí eu tenho que verificar. Material. Né? Material aqui entra com matéria-prima, certo? Eu tinha a matéria-prima da quantidade correta para eu produzir? A matéria-prima que eu recebi, ela tem uma qualidade que eu posso confiar para fazer o meu produto? Né? Tudo isso daí vai listar ali. O meu fornecedor entregou essa matéria-prima no momento correto? Eu tive atraso? Então eu listo ali. Tudo ali dentro dessa espinha que é o material. Método. O método que é a forma de trabalho. A forma de produzir, a forma de fazer, a forma de atender. Aí entra ali, né? No método. Se é uma produção, o método estava ok? Teve algum problema no método de execução dessa atividade, dessa tarefa? Eu vou listar ali. Aqui embaixo, máquina. Maquinário que está envolvido. Às vezes pode não ter, tá, gente? Às vezes é um serviço que você não usa nenhuma máquina. Aí você não coloca. Dificilmente vai ter, mas existe. Certo? A maioria existe. Às vezes é máquina. A máquina ficou 5 dias na manutenção. E aí como é que eu produzo? É máquina, certo? Ou então, né, a máquina, o computador é uma máquina. O computador utilizado pela pessoa é muito lento. Então ele atrapalhou a produção. Ele atrapalhou ali o andamento da venda. É máquina. Medida, isso daqui é de medida mesmo, tá, gente? Medidas ali, ó, em metros, centímetros do seu produto. Como é que você vai medir ele? Porque para você garantir uma qualidade, ele tem que ter um indicador, uma medição, uma forma de medir. Ah, é satisfação do cliente, então isso é medida. Né? Tem muito local que está aderindo isso daí, né? Principalmente telemarketing ou esses atendimentos pelo WhatsApp. Né? Você tem que responder depois que você é atendido como é que foi o atendimento. Isso daí é para quê? É para eles terem medida. Que como é que eu vou medir se um atendimento tá bom ou ruim? Eu preciso perguntar para quem foi atendido. Então eu recebo esses dados, essas informações, isso é medida, né? E vou colocar aqui. Olha, o atendimento, o pessoal reclamou do atendimento, uma demora no atendimento, ou, né, um atendimento mal feito, isso é medida, né? Ou, né, eu vendi uma máquina para alguém que eu falei que tinha uma eficiência de 80% e ela está apenas com 60%. Isso é medida, certo? É tudo que tem a ver com medição mesmo, entra aí na medida. E meio ambiente, né? O meio ambiente influencia, né? A minha atividade é uma atividade a céu aberto.
uma atividade externa. Se chover muito, eu vou ter problema, vai atrapalhar. Ou, né, eu preciso trabalhar com uma equipe de vendedores porta em porta. Estava muito calor, o pessoal estava se cansando muito, não estava conseguindo fazer o atendimento. Meio ambiente, né? Dentro de uma sala, tinha uma obra do lado fazendo ruído o tempo inteiro. O pessoal não conseguiu trabalhar direito. Meio ambiente. Ou a obra dentro da sala mesmo. O ar-condicionado quebrou. Isso aí tudo é de ambiente, tá? Meio ambiente não vai ser só aquele que a gente vê lá, árvore, bicho, floresta, água. Não, o meio ambiente é tudo. É o meio que você está. É o meio ambiente. Eu tenho o meio ambiente natural, que é árvore, passarinho, florzinha, e eu tenho o meio ambiente transformado, que é, por exemplo, a nossa casa, a empresa. É um meio ambiente, é o meio que você está, é o meio que você vive, que você está ambientado, certo? Então aqui entra essa questão, tá? De sala, de conforto, de chuva também, né? Condição climática, tudo isso daí entra no meio ambiente. Aí você vai listar nesse diagrama todas as possíveis causas para que a gente analise e resolva o problema, resolva o efeito. Aqui um diagrama de Ishikawa preenchido, né? Ele ficou invertido ali, mas é um diagrama preenchido. Ó. O problema, falta de tempo. Pessoas, mão de obra. O que, que tem a ver com as pessoas? É o primeiro ali, ó, procrastinação. A pessoa está procrastinando, então ela não tem tempo, né? Ela perde muito tempo no celular, distração, preguiça, conhecimento. Né? A pessoa não tem conhecimento de gestão de tempo, então ela vai ter uma falta de tempo ali. Método, o método de trabalho. Priorização, o que que ela está priorizando? Às vezes ela está priorizando mexer no celular, né? O pessoal reclama muito de tempo, mas esse danadinho aqui, ó, é o maior ladrão de tempo que a gente tem. Certo? Se vocês pegarem e olharem aí, eu não sei como é que é a vida de vocês, mas tem como ver quantas horas que a gente fica nessa porcaria ali, no danado do celular, né? Nem todo o tempo que você está nele, você está desperdiçando, que às vezes ele é sua ferramenta de trabalho, mas ele te ajuda muito a procrastinar, a perder tempo, a se distrair, porque ele foi feito também para isso. As redes sociais, elas são feitas para te distrair, né, para manter, pegar a sua atenção ali e prender a sua atenção o maior tempo possível. Para eles te bombardear com propaganda, né, para que você queira comprar o que está sendo ali. Tanto que vendas, quem hoje em dia vende sem Instagram, não vende. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem uma rede social, né? Já virou ali comércio, porque o pessoal fica ali o tempo todo, é um lazer, é um descanso para a pessoa. Então ela está descansando, mas está vendo rios ali e está vendo propaganda, né, para poder comprar. Então, priorização. Priorizo usar o celular. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar o telefone. Né? Pior coisa que a gente faz. Planejamento. Falta de planejamento. Disciplina. Às vezes a gente planeja, faz aquele planejamento lindo, perfeito, maravilhoso, mas não tem disciplina para seguir. Né? Então, entra ali no método. Execução. E eu até planejei, eu até tenho disciplina, mas eu não estou executando direito. Né? Medidas. Cobrança. Né? Cobrança tal da meta. Né? O meu gestor, ele bateu uma meta para esse mês de venda. Né? Ele vai ficar me cobrando o tempo inteiro. Isso, às vezes, ao invés de me ajudar, me atrapalha. Indicadores. Né? Os meus indicadores não estão bons. Então, isso vai me pressionar. Né? Falta de tempo. Máquina, né? Numa venda aqui, fones, notebook, né? Na aula, todo dia que eu vou dar aula, o meu fone está começando a dar problema. Minha máquina está com problema. Eu já tenho um computador separado para dar aulas, gente, porque o meu que eu uso, meu de uso pessoal, a câmera não funciona. Então agora eu vou ter que arrumar outro fone, que meu fone está ruim também. Máquina, né? Problema na máquina. Ambiente, muito barulho, excesso de reuniões, feriados, né? O feriado atrapalhou minha venda. Materiais, café, né? Ninguém trabalha sem café, ninguém vive sem café, né? A maioria das pessoas ali.
Precisam do café. Não tem café, a máquina de café está estragada. Material. Softwares. Meus softwares estão com problema. A máquina já não ajuda, o software pior ainda. Então, isso daí tudo vai acarretar na falta de tempo dos meus vendedores, dos meus consultores. Certo? E é só um exemplo do diagrama preenchido, tá? Para vocês entenderem como ele funciona. Aí o gestor vai pegar isso daqui e vai ver o que que ele precisa melhorar. Ó, achamos ali 4, 8, 12, 16, quase 20 causas, né, para o efeito falta de tempo. Então, dessas quase 20, dessas 19 causas ali, eu vou criar um plano de ação para melhorar essas causas, para ver qual delas impacta mais na falta de tempo, ou quais delas. Né? E vou trabalhar em cima disso. Vou trabalhar nas causas para mudar o efeito. Certinho? Aqui, pessoal, brainstorming, tá? É outra ferramenta que a gente utiliza também. Vocês já devem ter visto, o pessoal constrói muito mapa mental através do brainstorm, né? Muitas aulas aí a gente monta um brainstorm, que é uma técnica muito conhecida para geração de ideias. Traduzindo para o português, vira ali tempestade de ideias. É uma técnica que você pega um grupo de pessoas, certo? Joga um tema num quadro e as pessoas vão falando o que vem na cabeça, né? As ideias que vêm na cabeça. E aí a gente monta um diagramazinho, né? Uma tempestade de ideias ali, ligando essas ideias, verificando qual que é aplicável, qual que não é. Isso daqui é muito bom, muito importante para a gente criar soluções, né? Quando eu tenho um problema, soluções criativas, inovadoras, né? Costumam ser muito bem alcançadas quando eu faço esse tipo de técnica, esse tipo de ferramenta. Um exemplo aqui, ó, produção de doces, né? Colocou lá no quadro produção de doces, as pessoas foram contribuindo ali, ó, vender pipoca doce, comprar uma máquina que faz doce. Não, vamos comprar o doce pronto, a gente não tem tempo. Adotar receitas de livros, né? Às vezes eu já vendo doce, mas não tá muito legal, o pessoal tá querendo mais variedade, vou pegar uma receita. Contratar um doceiro, né? Que aí ele vai fazer o doce. Substituir bombons por guloseimas, ou fazer um curso de como preparar esses doces. Tudo isso daqui são soluções, são atividades ligadas à produção de doces, que vai me ajudar aqui na produção de doces, né? Eu quero abrir um empreendimento de produzir doces. Então, como é que eu vou começar? Faz ali uma tempestade de ideias, com todos os participantes, com todos que têm algo a ver ali com o seu empreendimento. Folha de verificação, né? Essa folha de verificação é outra ferramenta, né? Muito boa, muito simples de se utilizar. Ela é uma maneira de organizar e demonstrar ali os dados em forma de um quadro, tabela ou planilha, né, para ajudar as pessoas a coletar esses dados. Essa folha de verificação, pessoal, ela parece muito com um checklist, tá? A gente utiliza ela para verificar, né, alguns parâmetros. Então, vai ser uma espécie de um checklist. Então, ela ajuda porque ela diminui o tempo, ela já vem pronta ali, você só preenche. Você não precisa ficar escrevendo tudo de novo. Né? Exemplo aqui, né? Uma situação aqui de inspeção de um local. Aí tem aqui, ó, número do lote, data. Aí a pessoa coloca, já vem preenchido isso daqui. Parâmetro, isso daqui já vem preenchido. Temperatura da câmara fria, higienização do local, quantidade ou peso, qualidade. Beleza. O resto a gente preenche. Situação, horário e o responsável por ter feito. Então, isso daqui eles vão preencher, né? Pega essa folha em branco e vai preenchendo. Temperatura da câmara fria, ele vai lá e mede, pega ali o termômetro e mede. Tá conforme, beleza. Que hora que ele fez essa medição? 1h30 da tarde. Aí ele assina aqui, quem foi que fez a medição. Higienização do local, não estava conforme. Que hora que ele foi lá? 14h50. Então ele coloca aqui a assinatura dele.
Quantidade ou peso, né, dos produtos lá dentro não estava conforme. Que hora que ele olhou isso? 15 horas. Aí coloca o nome dele ali. Qualidade, aí aqui vai ver quais são os indicadores que eles deixaram. Como é que ele vai medir essa qualidade? Né? Visual, né? Como é que vai ser? Vai fritar, por exemplo, uma batata, né? Produção de batata pré-frita. Vai fritar uma parcela, uma amostrinha ali para ver como é que tá a qualidade, aí ele vai testar. Se tiver conforme, ele vai pôr. Se não tiver, ele vai colocar que não. Então, que hora que foi isso? 15h20, já foi colaborador 4. Isso daqui depois fica armazenado, né? Porque aí depois de um certo tempo, você vai pegar todas essas folhas de verificação e olhar se teve muita não conformidade e se você precisa agir em algum momento. Né? A gente utiliza também muito isso daí em checklist de máquina, checklist de segurança, que nada mais é do que uma folha de verificação. Você vai verificar os itens críticos da máquina. Você vai verificar os itens críticos do laboratório, do ambiente que você vai trabalhar. Né? Ver se está conforme ou não. Ele ajuda a gente a não esquecer o que precisa olhar. Porque senão a gente chega e já vai trabalhando e não olha. Né? E às vezes está sem conformidade, não está dentro das conformidades, você continua trabalhando ali e a sua produção vai por água abaixo. Existem vários modelos, tá, de folha de verificação, não tem um modelo padrão, né? Só lembrar que ela vai ter itens críticos ali e um local para você, né, escrever. Se está conforme, se não está, às vezes é sim ou não, às vezes é X ou o chequezinho ali, né? Depende do tipo de folha de verificação. Que eu coloquei ela maior, só para vocês verem, é a mesma que está na apostila de vocês. Outro exemplo, ó, de lista de verificação, aqui já é a produção de peças, né, pequenas peças. Essa lista de verificação é a lista de verificação de defeitos, de peças com defeitos. Então, ali, eles vão pegar ali num lote uma quantidade, né, e vai ver qual que é o defeito. Aí fica ali a lista de verificação, né, qual que é o problema, o estágio, o produto, o total, qual lote que ele pegou, a data, a seção, quem é o inspetor e qual turno que ele trabalha. Aí ele vai contar, ó, arranhão, 11 peças estavam arranhadas, trinca, 6 peças tinham arranhão, revestimento inadequado, 12, 14 peças, não, isso mesmo, 14 peças tinham revestimento inadequado. Mancha, 3 peças. Acabamento inadequado, 4 peças. Outros defeitos, uma. Depois ele soma tudo, coloca um total e coloca quantas pecinhas foram rejeitadas. Isso aqui também é uma lista de verificação, tá? Uma folha de verificação. Então tem vários modelos. Ela vai trazer algo crítico, já vem impresso, já vem ali padrão, e você só anota ou valores, ou sim ou não, ou conforme ou não conforme, dentro dessa lista de verificação. Diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, pessoal, ele mostra a importância de você quantificar todas as condições para você resolver um problema. Só que ele traz para a gente ali um raciocínio, uma definição muito boa. Ele foi, né, o Pareto foi um economista italiano que descobriu que a riqueza não era distribuída de maneira uniforme. E até hoje não é. Né? Então, ele, na época, ele estudando ali, né, pelas observações dele, ele formulou que 20% da população detinham 80% da riqueza, criando uma distribuição muito desigual. Né? Estava até bom ali na época dele, que atualmente é 5% no máximo. Né? Vai ter 80% da riqueza do mundo. Né? A gente tem os magnatas ali, tem as pessoas ali, as empresas, né, que dominam mais o mercado, elas vão ter uma porcentagem maior da riqueza. Isso daí ele pegou e aplicou para controle de qualidade. Né? Ele pegou e falou, não, gostei desse negócio 80-20, né? Vou aplicar. Então, na indústria, ele começou a fazer teste e descobriu que 80% dos problemas de qualidade eram gerados por apenas 20% de defeitos. Né? Então, ali, isso daí foi muito bom.
né? Porque ele conseguiu entender que às vezes você não precisa resolver todos os problemas da empresa ao mesmo tempo. Você vai pegar o principal, os 20%, certo? Então você começa neles. Que aí, começando neles, você já tem ali um resultado mais rápido. Ah, eu tenho 10 problemas para resolver. Mas se eu focar em resolver os 10 ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. Então, eu vou pegar 20% desses problemas, que são dois, só que eu vou pegar os principais, os que estão impactando mais a minha produção, os que estão impactando mais o meu processo, na vida pessoal, que está impactando mais a minha vida no momento. Então, você foca em resolver esses dois primeiro. Porque como ele é o que mais impacta, talvez os outros 8 problemas estão sendo gerados por eles. Então, atacando esses 20% que são os principais, você consegue reduzir até a quantidade de problemas, certo? Então, foi isso que ele criou. Esse diagrama dele que é conhecido como o diagrama 80-20, ou diagrama de Pareto. Então, é verificar, né, o que é que está me dando mais problema. E eu vou trabalhar nisso. Porque foi comprovado que 80% dos problemas tem somente 20% de causa. Então eu não preciso melhorar tudo. Eu só preciso melhorar esses 20%. Porque problema sempre vai ter, né? Na vida, na empresa, na indústria, não tem como falar que vai ser sempre, rodar sempre 100%, que não vai. Problema sempre vai ter. Então a gente precisa melhorar, trabalhar o que te impacta mais, que são esses 20%. Né? Então, ele seguiu a regra ali, né? 80-20, princípio de Pareto, e começou, né, a estudar, e ele comprovou: 20% da sua equipe vai gerar 80% do seu faturamento. Né? Então, se eu pegar os meus melhores vendedores ali, vai ser 20% dos meus melhores vendedores, eles vão gerar 80% do meu faturamento. 20% das suas soluções vão retornar 80% das vendas. 20% da sua dedicação vão aparecer em 80% da sua performance. Né? Pensem no curso de vocês, estudar. Né? Que aí, para vocês aprenderem, para vocês estudarem, você tem uma série de etapas, uma série de processos, uma série de atividades para fazer. Né? Mas você está com pouco tempo. Então, você vai pensar nesses 20%. O que é esses 20%? É assistir a aula. Se eu assistir a aula, eu já me ajuda muito. Né? Às vezes eu não tive tempo de ler a apostila. Ler a apostila, fazer os exercícios todos que estão na apostila, eu não tive tempo. Né? Mas eu não vou continuar não tendo tempo de ler a apostila. Assiste a aula, porque a aula é um resumo da apostila. Assistindo a aula, entendendo a aula, vai te ajudar muito na hora de fazer a prova. Então é os 20%. Né? O 20% do estudo, do presencial, do online e tal, é a aula, é assistir a aula. Né? Então foca nesses 20%. Você gera, conseguindo trabalhar esses 20%, você vai conseguir 80% do resultado. Né? Até na vida da gente, na vida pessoal. Você tem que ver o que é esses 20% que estão te impactando mais. Ah, é tempo? É falta de tempo? Então planeja o tempo. Faz um planejamento. É grana, é dinheiro? Então, né? Senta, põe tudo na ponta do lápis e vê ali o que está, né, te consumindo. Que às vezes você não precisa trabalhar mais, você precisa gastar menos. Né? Isso é os 20%, planejamento. E assim vai. Então você vai atacar o que mais impacta. Porque você não vai ter tempo. Dentro da empresa, a mesma coisa. Você não vai ter tempo de resolver tudo. Você precisa de resultado imediato. Né? A produção é contínua, é 24 horas. O faturamento é contínuo, todo mês. Eu preciso fechar o mês, eu não posso fechar o mês no vermelho. Então eu preciso atacar a causa principal, que é esses 20%. Certo? Aqui um exemplo, né, de uma empresa ali que faz ali atendimento por telefone, né, ou atendimento presencial,
né? E aqui foi listada as principais reclamações. E tá aqui, demora no atendimento. Quantas pessoas reclamaram disso? 88. Transferência de ligação. Você liga para um, joga para outro, joga para outro. 74% reclamou, 74 pessoas, perdão, reclamou disso daqui. Falta de empatia, 6 pessoas. Atendimento apressado, 20 pessoas. Informação incorreta, 16 pessoas. Problema de comunicação, 12 pessoas. Atendente mal educado, 12 pessoas. Olhando aqui, vocês vão ver que o principal motivo de reclamação é demora no atendimento. Então, o que eu vou tentar melhorar? Vai ser essa demora no atendimento. Aí o segundo motivo maior, transferência de ligações. Se eu fico transferindo de um para o outro, de um para outro, de um para outro, eu vou ter demora no meu atendimento. Certo? Então, esses dois ali são os 20%. É o que eu preciso trabalhar. Os outros, tem hora que eu não vou conseguir. Falta de empatia. Né? O que é falta de empatia? Né? Para essa pessoa que reclamou. Né? Às vezes ela entendeu mal o atendente, ou o atendente estava nervoso. Como é que eu vou trabalhar em cima disso daqui? Se não é o meu problema principal. Aqui, atendente mal educado. Né? Eu vou mandar embora porque a pessoa, às vezes, né, o cliente achou que ela tratou mal, né, que o cliente trata a pessoa mal, não que a pessoa responde, ele que é mal educado. Então, são coisas que eu não vou conseguir resolver. Né? Para eu resolver isso aqui, eu vou envolver muita coisa, eu vou gastar muita coisa, e não vai ser a resolução da maioria dos meus problemas. O que eu tenho que trabalhar nesse caso? Demora no atendimento, transferência de ligações. Né? Então, treinar o pessoal para não transferir a ligação, para resolver o problema ali na hora. Né? Não ficar demorando no atendimento. Certo? Então, eu resolvendo esses dois aqui, ó, acabou. Né? Acabou falando assim, né? Diminuiu 80% das minhas reclamações. Então, 20% ali que eu consegui trabalhar, eu já melhoro 80% da minha produção. Nesse caso, a produção vai ser medida aqui em atendimentos de atendimento a clientes que ficaram satisfeitos. Então, eu posso trabalhar só nesses dois. Só para vocês terem um exemplo. Eu tinha um outro exemplo aqui, só que eu não coloquei, que era um exercício. Só que como não teve aluno hoje na sala, na aula de hoje, né, eu não vou fazer com vocês. Mas tinha um exemplo aqui era um delivery. Aí falava, a gente montava o diagrama de Chikawa, pegava 80-20, fazia ali. Né, mas como não tem jeito da gente fazer ao vivo aqui, talvez depois eu mande para vocês. Outra ferramenta, o histograma. O histograma é um gráfico de barras que mostra a variação sobre uma faixa específica. É uma ferramenta que ajuda a gente a conhecer as características do processo, de um lote de produto, dando uma visão geral da variação de algum dado que eu escolhi. Né? Os dados serão agrupados em classes de frequências que permite distinguir a forma, o ponto central e a variação da distribuição entre os outros dados com amplitude e simetria da distribuição de dados. Esse histograma vai nos ajudar para a gente ver a variação que existe dentro daquele processo. Então, é um gráficozinho, ó, histograma de temperatura, que vai trazer para mim a variação da temperatura, né, em um certo momento, certo? Então, aqui, né, a temperatura estava 100 graus, menos de 5 vezes. Aqui é a frequência. No eixo Y aqui, eu tenho a quantidade, né? Foram feitas medições, quantas vezes ficaram entre 0 e 5. Aqui eu tenho também entre 0 e 5, né, só que um pouquinho maior. Aí eu monto aqui o histograma de temperatura. Então vai ser um gráfico, pessoal, que a gente vai trabalhar. Então o histograma ele vai ser feito a partir de dados que foram coletados. Né? Então a gente coleta esses dados e monta ali um gráfico, certo?
Diagrama de dispersão, né? Ele também é usado ali para relação entre duas variáveis, ou na relação de causa e efeito. Ele também vai ser um gráficozinho, tá, pessoal? Aonde a gente coloca os pontos e verifica a correlação entre esses pontos. Eu posso ter uma correlação positiva ou uma correlação negativas, né? Essa correlação positiva é quando eu distribuo os pontos nesse gráfico, eles montam uma espécie de reta ascendente. Então, vai ser positiva. Eu calculo essa correlação, tá, pessoal? Através de um coeficiente de correlação ou coeficiente de Pearson, que vai ser o Rzinho. Se o R for igual a zero, eu não tenho correlação entre as variáveis. Então, uma coisa não vai ter nada a ver com a outra, certo? Se for igual a 1, né, ou entre 0 e 1, eu tenho uma correlação forte positiva. Está subindo, está ascendente. Se for igual a 1, vai ser uma correlação positiva muito forte. Então, vai ser diretamente proporcional. Vocês devem ver como calcula isso daqui na estatística, certo? Essa correlação de dados. Você precisa montar ali uma equação e tudo. Vocês vão ver como calcula, eu acredito, na estatística, né? Mas aqui a gente vai ver só como é que é utilizada essa ferramenta. Você vai verificar a correlação entre aqueles dados. Se eles realmente têm uma correlação forte, um vai influenciar no outro. Então, se eu quero melhorar algo, eu vou pegar o que está relacionado a ele e melhorar. Que aí eu tenho uma melhora dele. Então, para isso que eu verifico essa correlação. A questão de positivo ou negativo é porque o positivo é quando eu aumento um, o outro aumenta também. Certo? A correlação negativa é quando eu aumento um, o outro diminui. Então, eu preciso verificar isso daí. Né? Por exemplo, temperatura. Né? Tem alguns casos aí, né? A temperatura. Se eu estiver trabalhando com algo frio, se eu aumento a temperatura, a minha qualidade cai, negativo, certo? Agora, se for algo quente, já vai ser o contrário, né? Já vai ser uma correlação positiva. Se eu aumento a temperatura, a qualidade melhora, certo? Então, eu tenho correlações positivas e negativas. E eu tenho aquilo que não se correlaciona, que é a correlação nula. Certo? É quando dá esse valorzinho ali de R, fica igual a zero. Então, eu construo um diagrama de dispersão para ver se eu tenho essa correlação, se eu tenho algo em comum entre esses dados. Carta de controle. A carta de controle, pessoal, ela ilustra para a gente, através de um gráfico, características de um produto ou processo. E ela vai dar para a gente limites de controle. Deixa eu só ligar o meu notebook aqui para carregar. Limites de controle, né? Ela me dá um trecho ali aonde eu posso trabalhar com as minhas variáveis, certo? Eu vou ter o limite superior de controle, que vai ser ali, lembrando da estatística, a média mais 3 vezes o desvio padrão. Então, vai me dar o limite superior de controle, ou seja, eu não posso passar disso para cima. Vai me dar o limite inferior, que já vai ser a média menos 3 vezes o desvio padrão, então vai ser abaixo, aonde eu faço ali uma frequência, perdão, um intervalo de frequência, né, para eu trabalhar dentro dele. E eu faço a linha média, que é a média. A média que eu calculo lá na estatística, né, para fazer essa carta de controle. Então, quanto mais próximo da média, melhor para mim. Que a média é o que eu queria. Esses limites vão me dar ali um controle de qualidade. Eu não posso sair desses limites. Não posso ultrapassar esses limites, porque senão eu vou perder qualidade no meu produto. Se for tamanho de peça, por exemplo, né, eu vou ter ali um desvio que eu posso ter, que vai ser marcado dentro dessa carta de controle. Tem um desenho aqui, ó. Né, aqui está falando de pH. Carta de controle de medidas de pH. Preciso medir o pH de um certo produto, né? Porque eu preciso saber como ele está,
Porque eu preciso atender especificações do meu cliente. Aí eu vou ter esses limites dentro dessa carta de controle. Aqui eu fiz vários testes, cada pontinho desse aqui é um teste que eu coloquei, certo? E aqui os valores de pH. Né, o pH aqui eu vou sair, nesse gráfico, está mostrando de 6,94 até 7,02. Ok? Dentro desse gráfico, eu coloquei aqui, ó, o limite de controle, que é o 6,99. É o que eu quero. É a média. Né? A média que eu preciso trabalhar. Né? Então, eu vou vender um produto que o pH dele tem que sair com 6,99. É lógico que eu vou ter desvios. Né? Igual, por exemplo, nas embalagens, a gente pega ali o desvio em gramas. Eu tenho diferenças, né? Porque o meu processo produtivo não é igual. Mas como é que vai ser? Eu vou medir essas diferenças. Aí eu pego o limite superior de controle e o inferior, que é o superior é a média mais 3 vezes o desvio padrão, e o inferior é a média menos 3 vezes o desvio padrão. Então, LSC, que é o limite superior de controle, e o LIC é o limite inferior de controle. Vou jogar os dados aqui, vou criar essa carta de controle. Nessa carta de controle, pessoal, o que eu quero, que eu posso vender, tem que estar entre essas duas linhas aqui, né? Que é o limite superior e o limite inferior. O que está fora vai ser considerado erro, vai ser considerado refúgio, rejeito, peça defeituosa, defeito, certo? O que tiver dentro dessas duas, ok, vai passar. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho 3 amostras que estão fora, né? Que serão consideradas defeituosas. Ó, essa daqui, que está abaixo, pH abaixo significa que está ácido, ok? Essa daqui e essa daqui. As 3 estão abaixo. Acima do meu limite superior de controle, eu não tenho nenhuma. Eu só tenho abaixo. E essa daqui está em cima do ponto. 6,96, que é o meu limite inferior de controle. Então, de todas essas amostras, 3 são defeituosas. 3 eu vou ter que descartar. As outras estão dentro do meu limite de tolerância. Que eu tenho limite de tolerância, que vocês vão aprender lá na estatística, que é o erro. Né? Eu posso ter um erro. Né? Pode ser mais ou menos 5%, aí depende do que eu estou trabalhando. Certo? Então, eu tenho essa carta de controle para verificar quantas amostras estão fora dos meus padrões de qualidade, quantas que não poderão ser vendidas. Se eu tiver problema demais, aqui eu tenho que voltar lá no meu processo produtivo, porque aí eu tenho erro. Ah, o erro é 5%, beleza, então eu posso ter 5% de erro. Se passar disso daí, tá errado. O meu processo produtivo está com algum problema. Aí eu vou procurar qual que é o problema dele. Essa é a função das cartas de controle, para eu ver como é que está saindo o meu produto, se ele está dentro ou fora das minhas especificações. Isso daqui é dado estatístico. Né? Por isso que vocês veem estatística. Né? Vocês têm a disciplina de estatística aí. Aí a forma de calcular, né, vocês vão calcular na estatística. Certinho? Continuando, os 5 porquês. Esse método consiste em, depois que você define o problema, questionar por que 5 vezes. Criança faz isso aqui demais, principalmente quando está aprendendo as coisas. Tudo é por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? Para achar a causa. A criança está querendo aprender mesmo. Agora, assim, no problema, a gente tem que achar a causa. Então, vem com esses 5 porquês. Você pergunta 5 vezes por quê, para entender qual que era o problema. Ó, aqui eu tenho um problema. Começou no primeiro aqui. O atendente X não conseguiu cadastrar o produto Y. Aí já vou chegar lá brigando com o meu atendente? Não. Eu vou perguntar por quê. Fulano, por que que você não conseguiu cadastrar o produto Y? Aí ele vai responder. Porque ao incluir o desconto do produto, o meu sistema retornou um erro. Ó, então já não é o fulano, não é o atendente, é o sistema. É o sistema. Mas tá, beleza. Por que que ele retornou um erro?
Porque não havia vigência do desconto no sistema. Então, por que que não tinha esse desconto no sistema? Porque a área de produtos não tinha cadastrado. Então, se não estava cadastrado, como é que o atendente vai cadastrar? Aí, por que que a área não cadastrou o produto? Porque não tinha sido treinada para fazer o cadastro. Então, eu achei o problema. O problema é o quê? Treinamento para a equipe fazer o cadastro. Se a equipe de cadastro não efetuar o cadastro, o meu atendente não vai conseguir puxar o produto dentro do sistema. Então, não é o sistema, não é o atendente, não é a equipe responsável por cadastrar. É falta de treinamento. Como é que a pessoa vai fazer algo que ela não foi treinada para fazer? Então, o problema não é o sistema, não são as pessoas, é a falta de treinamento. Então, o que que eu vou fazer para resolver? O que que é a minha causa raiz? Treinar. Fazer uma reunião, sentar todo mundo, ó, gente, faz desse jeito aqui. Ou então gravar um vídeo. Como cadastrar o produto no sistema? Né? Pega o tutorial e manda para todo mundo. Né? A falta de era de treinamento. Então, o problema era o treinamento. Certo? Então, assim, a gente tem essa ferramenta dos 5 porquês. 5W2H, adoro essa daqui. É uma ferramenta que a gente utiliza para criar plano de ação. Ela é simples, objetiva, e a gente usa ela demais. Pode usar até na vida pessoal da gente. Né? Tem esse nome 5W2H porque ela faz 5 perguntas que em inglês começam com W e 2 que em inglês começam com H. Então, essa ferramenta baseia na elaboração de um questionário formado por 7 perguntas. Com eles, você monta o plano de ação. Então, 5W, perdão, começa aqui, ó, no o que seria o what. O que você vai fazer? O que que é o problema? Né? Ah, eu quero comprar, o meu problema é, vamos lá, falta de tempo para... vamos falar outra coisa, gasto de tempo com transporte. Esse é o meu problema. O que que você vai fazer para resolver esse problema? Eu vou comprar uma moto. Por que que você vai comprar essa moto? Motivo, benefício, em inglês, why? Por quê? Ah, eu vou comprar essa moto porque ela vai me dar mais tempo. Porque eu perco muito tempo com o transporte público no, no momento de pico, no meu transporte. Então, por que que eu vou comprar a moto? Para ter mais tempo. Aí vem, quem? Quem vai comprar a moto? Né, o who. Quem vai ser o responsável? Vai ser a empresa? Vai ser eu? Né? Volta para cá, o outro W. Quando vai ser comprada essa moto? Eu vou comprar hoje, eu vou comprar mês que vem. Ah, não dá para comprar agora, eu vou ter que comprar ano que vem, certo? Onde? Onde que eu vou comprar essa moto? Where? Onde que eu vou comprar? Local, departamento, né? Vou comprar fora de Araxá, porque Araxá tá muito caro. Aí entra nos dois Hs. Como eu vou comprar? Aqui nesse como eu faço o plano de ação. Né? E por último, quanto vai custar? How much? Quanto vai custar? Aí eu coloco aqui. Com esses 7 dados, eu consigo criar um plano de ação e comprar a moto. Né? Eu vou comprar parcelado em outra cidade, eu mesmo vou lá buscar, né? E vai custar, sei lá, 10 mil. Né? Então eu consigo resolver um problema com essa ferramenta do 5W2H. Ou achar mais problemas. Acontece muito, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Durante esse processo de fazer essa ferramenta, você encontra outros problemas. Né? E esse outro problema, às vezes, é mais importante para você resolver. Problema da moto. Eu não tenho dinheiro para comprar. E aí? Então eu vou fazer outro 5W2H, eu preciso ganhar dinheiro. Como é que eu vou comprar a moto se eu não tenho dinheiro? Então eu vou lá para outro 5W2H.
Conseguir dinheiro para comprar moto. Ou então, conseguir uma forma de fazer um financiamento que eu consiga pagar. Conseguir a grana para dar uma entrada e depois financiar o restante. Né? E assim vai. Okay? Então, esse daqui é muito utilizado. Né? Porque ele é simples. Né? A gente monta ele em forma de tabela, tá, pessoal? Faz uma tabelinha e vai respondendo as 5 perguntinhas, né, do 5W2H. Aquele maiorzinho, para a gente ficar. 5S. 5S, pessoal, é um conjunto de 5 conceitos simples, né, que ajudam a gente na vida pessoal, no humor, na forma de conduzir as atividades e no ambiente de trabalho. Ele nasceu no Japão, período pós-guerra. Esse 5S foi o que ajudou a levantar o Japão. Foi o que o pessoal começou a aprender, né? São 5 palavras em japonês que começam com S. Para a nossa tradução para português, a gente colocou antes, né, da tradução a palavra senso. Senso significa assim, você ter o senso de fazer aquilo, né? Você ter a acessibilidade de fazer aquilo. Né? Senso de organização, senso de limpeza. Né? Então a gente colocou, para continuar com S, né, a palavra senso, antes da tradução da palavra em japonês. Né? Então, a gente tem os 5 S, os 5 sensos que a gente precisa para melhorar o humor, o ambiente de trabalho, a forma de conduzir as atividades, a forma de vida mesmo. Que aí o japonês pegou isso daqui e levou não só para o ambiente de trabalho, mas para a sua vida profissional e pessoal. Né? A gente vai ver aqui que um dos sensos é disciplina. E que é um povo mais disciplinado do que o povo japonês, eles aprendem disciplina desde o dia que nasce. Porque não é você ser extraordinário, é você ter disciplina. Né? A aprendizagem, o conhecimento. Você não nasce conhecendo, sabendo. Você tem que ter disciplina para estudar, para entender. Né? Os grandes gênios, eles estudavam. Eles tinham disciplina. Porque é fácil eles serem gênio e não fazer nada. Se você não tiver disciplina para poder ir, né, alcançando seus objetivos, você não chega a lugar nenhum. Você vai ser um grande gênio que não utilizou o dom, certo? Então a disciplina é o mais importante. Fazer um curso é difícil? É, não é fácil, né? Vocês todos trabalham, vocês todos têm uma vida pessoal, uma coisa, problemas para resolver. Então, mas aí vocês estão fazendo curso por algum motivo, por algum objetivo. Eu quero melhorar a minha posição na empresa, ou eu quero arrumar um emprego em área diferente. Então, vocês precisam ter disciplina para chegar lá, porque não é fácil. No começo, você tem ali aquela vontade de estudar, você tá com aquela motivação inicial, né? Tá entusiasmado, depois vai ficando difícil, né? Chega um momento que é só disciplina. Qualquer curso que vocês forem fazer, de qualquer coisa, chega um momento na vida da gente que a gente vai por disciplina, né? Mas tem que ter essa disciplina de continuar. Porque senão a gente começa 50 coisas e não finaliza nenhuma. Então a gente vai ver que o último S é o de disciplina. Ele é o último, mas ele é o mais importante. Porque vai chegar um momento que só ele. Você vai usar só ele. É só a disciplina que vai te levar para frente. Porque se você for escutar, se você for abaixar para os problemas, né, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, aqui, os 5S, a gente vai falar de cada um. Né? O primeiro é o senso de utilização. Começa aqui, ó, que é o SEIRI. O que é esse senso de utilização? Identificar, né, no escritório, lá na fábrica, materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados que são necessários e os que são desnecessários. Ali você vai separar o que é útil para a sua atividade e o que não é. O que é inútil você joga fora, o que é útil você guarda. Né? Parece simples, é simples, mas a gente custa aplicar isso aqui. Tanto de coisa inútil que a gente mantém, não somente no ambiente comercial, mas na vida.
Ali tem uma dicasinha, ó, preservar apenas sentimentos que sejam bons, sejam valiosos. Amor, sinceridade, companheirismo. Jogar fora aquilo que não te faz bem, né? Para que você vai ficar remoendo mágoa? Para que você vai ficar lembrando de coisa que aconteceu 10 anos atrás? Vai ficar lembrando disso daí o tempo inteiro para te causar uma depressão, para te causar ali um problema psicológico, para te trazer uma lembrança ruim, né? Então, entra também questão de sentimentos. Deixa no seu coração, na sua vida, só sentimentos positivos, né? Joga os negativos fora, né? Não é fácil, falar é fácil, mas veio na sua mente, pensa uma coisa boa, né? Veio uma lembrança ruim, ao mesmo tempo ali, ele pensa numa coisa boa, que aí você vai esquecer, né? Porque a maioria das doenças psicológicas vem da gente ficar remoendo coisas ruins, e coisas ruins acontecem com todo mundo, né? Isso é normal da vida. A gente não pode deixar com que isso faça parte do dia a dia da gente, faça parte da gente, né? Ele vai chegar, esse sentimento ruim vai chegar, a tristeza vai chegar, mas você não pode alimentar ela, né? Porque ela não é útil para você, né? Você vai sentir, mas tentar sair dela, ok? Então isso é senso de utilização. O que é útil e o que não é útil para mim nesse momento? Para minha vida pessoal, para o meu trabalho, né? Vai separar o que é útil do que não é útil. Depois disso vem ordenação. Você vai ficar somente com o que é útil, né? Mas essas coisas úteis, você tem que definir local para elas, né? O que você usa mais, você deixa mais perto. O que você usa menos, pode deixar mais longe, certo? No ambiente de trabalho, a gente faz assim. Na sua mesa de trabalho, você vai deixar os equipamentos que você usa mais, né? Nas gavetas, o que você não utiliza tanto. No armário mais longe, lá em cima do armário, você vai guardar o que você utiliza, mas quase não utiliza. Ainda é útil, mas você usa pouco. Na casa da gente é danado para colocar as coisas em cima do guarda-roupa. Você põe lá em cima do guarda-roupa aquela coisa que você usa menos, né? Muita gente guarda mala em cima do guarda-roupa, porque você vai usar a mala uma vez por ano, quando você estiver de férias. Agora, a sua calça, que você usa todo dia, já fica mais próximo de você, mais na sua visão, né? Esse é senso de ordenação. Organizar, né? A mesma coisa vem para a vida pessoal. Distribuir adequadamente o seu tempo, o trabalho, o lazer, família e para os amigos, né? Porque se a gente for dedicar só ao trabalho, você só trabalha. Mas se você te mandar embora, quem vai ficar com você, quem vai ficar do seu lado, são sua família, seus amigos. Então, saber distribuir adequadamente esse tempo. A gente tem que ter tempo para descansar, a gente tem que ter tempo para ter um lazer, né? Porque senão você bitola só trabalhando e adoece, né? E a saúde, gente, é o mais importante. Então, dá para utilizar esse centro de ordenação na vida de vocês, né? O que é mais importante para mim, né? Ficar com o meu filho ou ficar assistindo Reels no Instagram ali 3 horas por dia? Então vocês têm que organizar isso daí, né? Ordenar. Ah, eu não vou, eu gosto do Instagram. Não precisa parar de usar, mas limita o tempo. Ao invés de ficar 3 horas lá, fica 1 hora só. As outras 2 horas vai fazer o esporte, vai ficar um tempo com o seu filho. Ele não vai lembrar do seu cargo na empresa, ele não vai lembrar, seu filho não vai lembrar, né, de quanto que você ganhava, de todos os brinquedos maravilhosos que você deu para ele. Ele vai lembrar do tempo que você passou com ele, né? Ele vai lembrar, ó, meu pai ficou comigo, minha mãe ficou comigo tal hora. Ele vai guardar esses momentos que ele estava junto de você. Então você tem que prezar isso daí. E não vai voltar. O tempo está passando, não vai voltar. A criança está crescendo. Você não ficar com ela agora, lá na frente ela não vai querer ficar com você. Depois que eles viram adolescentes, eles não querem saber da gente mais. Então a gente precisa organizar. Não é fácil. Não é fácil. Mas vocês precisam organizar, ter esse senso de organização. Senso de limpeza, seiso, né? Consiste em eliminar a sujeira do local, né? Um ambiente mais limpo é um ambiente mais produtivo e um ambiente mais gostoso de trabalhar, né? Então, quanto menos bagunça, melhor. Não só na empresa, na vida, né? Aqui fala, procurar ser honesto, expressar, ser transparente, sem segundas intenções, com seus amigos, com sua família, com seus subordinados. Ser transparente, né? Porque o ambiente de trabalho, a gente precisa ser transparente, a gente precisa ser honesto, a gente precisa ser justo, certo? Porque
Se a gente for trabalhar fora da honestidade, fora da transparência, né, uma hora vão descobrir. Uma hora a casa cai, gente. Não tem jeito. Tá? Você pode se dar bem um tempo, mas vai chegar uma hora que você vai quebrar a cara. Né? Então, sejam honestos, sejam justos, sejam transparentes. Porque mesmo se chegar uma acusação falsa, né, você vai ter seu histórico. O histórico, não, ele nunca fez, ele nunca faria isso. Né? Ele tem um histórico bom. Né? Então, vai melhorar. Isso vai trazer benefícios para você. Mesma coisa os sentimentos. Joga fora sentimento ruim. Não guarda sentimento ruim. Né? Limpa seu coração, limpa sua alma, joga fora o que não te faz bem. Né? Isso é senso de limpeza. Senso de saúde e higiene. Criar condições favoráveis à saúde, tanto física quanto mental. Né? Ambiente de trabalho não pode ser agressivo. A pessoa tem que trabalhar, né? Não vai ser rindo, alegre, feliz todos os dias, mas também ela não pode fazer do trabalho dela um momento de tortura. Né? Você fica 8 horas por dia no seu trabalho, 12 horas algumas pessoas. Então, assim, zelar por esse local, né? Para que o ambiente não seja agressivo, seja um ambiente mais acolhedor. Né? Você já é obrigado a estar ali. Então, que seja um ambiente melhor para você trabalhar. Né? Cuidar da sua higiene também, higiene pessoal, da higiene do local, isso daí é senso de saúde e higiene. Então, o ambiente de trabalho tem que ser bom, né? Na medida do possível. A gente tem que trabalhar, a gente tem que colaborar para que esse ambiente de trabalho fique, né, bom, que seja um ambiente bom, não agressivo, que não tenha agentes poluentes, boas condições sanitárias, em áreas comuns, a gente preservar. Eu fui lá na cozinha, bebi um café, lava o copo. Ah, e tem a faxineira. Não foi a faxineira que bebeu o copo, café em todos os copos. O que, que tem se lavar um copo para ajudar ela? Ela é para limpar o chão. Né? Faz a sua parte. Cada um fazendo a sua parte fica mais leve para todo mundo. Porque quando eu deixo de fazer a minha parte, eu sobrecarrego outra pessoa. Né? Aí é aquele negócio lá do pessoal, dos bons funcionários, né? Aí os bons funcionários se cansam e vão embora. Então eu preciso saber do meu papel, fazer a minha atividade, né? Porque o trabalho é dividido, a gente trabalha em equipe. O povo fala muito mal da empresa. Né? Você não tem que babar ovo para a empresa, mas também você não tem que jogar contra. Tem gente que já entra no trabalho hoje procurando é, motivos para sair. Não é assim, gente. A gente tem que procurar ser feliz na vida, a gente tem que procurar trabalhar de forma boa. Se eu não gostei daquele local, vai embora. Não faz o local ficar ruim para todo mundo. Né? Sejam adultos. Eu falo isso muito quando eu vou dar treinamento, quando eu vou dar integração. Né? Se você não está gostando de onde você está, trabalha para sair. Coloca seu objetivo, a sua meta e vai estudar, vai fazer um network, vai procurar uma forma de chegar lá. Mas não faz os outros que estão ali, que estão gostando, desistir também. Né? Cada um tem sua jornada, cada um tem seus objetivos, cada um tem uma noção de uma definição de felicidade. Então vai ser feliz, né? Não atrapalha a vida do outro. Vai seguir sua vida e não atrapalha a vida do outro. Né? Então, além disso, significa ali, um comportamento ético para promover um ambiente saudável. Né? Que as empresas que entram e saem toda a gente toda hora, alguma coisa de errado tem. Né? Quando você vê que tem uma rotatividade muito grande, alguma coisa de errado tem. Você tem que procurar melhorar aquilo ali, certo? Na vida pessoal também. Tá? A gente tem esse senso de saúde, de higiene, cuidar de você, não deixar para a última hora. Tá com a dor, vai no médico. Ah, não tem dor hoje, marca, vai outro dia, mas vai. Porque a dor vai passar, você vai esquecer. Aí na hora que ela voltar, ela pode voltar pior. Né? Faz uns exames, pelo menos uma vez por ano, né, um exame de sangue para ver como é que tá. Cuida da saúde. Porque depois que a gente perde a saúde, a gente não tem mais nada. A gente só dá valor nela quando a gente perde. Então cuida, gente. Cuida da saúde. Não é jargão. É para você mesmo. A sua saúde é para você. Né? Você ficar bem, você viver bem, você chegar, né, a média de vida da população está aumentando muito, ele está passando de 70 anos. Tem que pensar como é que você vai chegar na sua velhice. Como é que você vai chegar nos seus 70?
né? Hoje você está bem, você está jovem, você está fazendo mil coisas aí, mas quando você estiver mais velho, né, você tem que querer chegar bem lá. Então, cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde física também. E da saúde mental, saúde emocional, certo? Por último, o senso de autodisciplina. Desenvolver o hábito. Aqui a gente fala muito de ambiente, cultura da empresa. As empresas podem seguir o mesmo ramo, fazer o mesmo produto. Cada uma vai ter uma cultura. Essa cultura vai ser criada pelas pessoas que trabalham ali, né, que é o ambiente. Então, as pessoas que trabalham ali precisam criar o hábito de seguir as normas, as regras, os procedimentos, para atender as especificações. Então, eu coloco as minhas normas na empresa, as pessoas têm que ter o hábito, né, a disciplina de seguir, para que o meu processo seja feito da melhor forma possível. Esse hábito é um resultado de um exercício de força mental, moral e física. Então você precisa ter vontade de fazer, né? Você tem que seguir aquela regra. Poderia também ser traduzido como querer de fato, ou ter vontade de fazer, se predispor a fazer. É importante para o seu desenvolvimento, né? Tanto dentro da empresa, né, a gente chama de disciplina inteligente, demonstração de respeito, ou na sua vida, né? A gente usa o exemplo, academia. Todo janeiro a academia está cheia, né? Janeiro, começo do ano, todo mundo está na academia. Você chega lá em março, já não tem ninguém. Por quê? Disciplina. A pessoa não desenvolveu o hábito da disciplina, né? Que tem dia, no em janeiro, que tá todo mundo com aquelas promessas de começo de ano, todo mundo querendo fazer mil coisas, e em janeiro vai todo mundo. Vai na motivação, vai no entusiasmo. Fevereiro, alguns ainda estão indo, aí vem o carnaval, né? O pessoal vai para o carnaval e não volta para academia, porque ali já não é mais entusiasmo, ali você vai para disciplina, né? Então, se você não coloca a disciplina, não tem esse senso de disciplina, você para, você empaca em um certo local, né? Então, tem que ter essa disciplina, essa autodisciplina, né? Grande maioria das vezes, falando de academia, você não quer ir, você chega lá, você começa a fazer o exercício, você vê uma pessoa que você gosta de conversar, na hora que você vê, você já está gostando de estar ali, né, daquele momento. Aí você pensa, nossa, ainda bem que eu vim. Você sai de lá melhor do que quando você chegou, né? É nesse momento, no momento de tomar a iniciativa, você tem que ter disciplina, né? Quem, Chico Xavier falava muito, disciplina, disciplina, disciplina. Essa daí é a dica para a vida da gente. Porque na maioria das vezes a gente vai por disciplina. Porque se for esperar a gente querer, o corpo da gente quer descansar, né? A física, a química fala, os átomos querem ficar no seu estado de menor energia. As pessoas também, você quer descansar, né? Você quer dormir, assistir uma série, você quer mexer no celular, né? O seu corpo pede isso. Mas você tem que ter a disciplina, que é a sua mente que manda. Tem que fazer a sua mente mandar, não, eu vou melhorar, eu vou fazer, né? Dentro da empresa. Disciplina dentro da empresa. É a mesma coisa, eu não gosto das regras daqui, das normas daqui. Seja disciplinado, crie um plano e vá embora. Procure um lugar melhor para você. Porque senão você vai adoecer e vai adoecer as pessoas que estão junto com você, né? Então, chega um momento que você não está gostando, né? Procura analisar o que, que é o fato que está fazendo você não gostar, tenta resolver. Se não conseguir, faz um plano de ação para ir para outro lugar. Vai para outra área, vai para outra empresa, certo? Mas verifica primeiro qual que é o motivo, tá bom? Que aí você consegue ser mais feliz na sua vida. Então, o 5S não é só para a empresa, é também para a vida pessoal, ok? E hoje a gente vai terminar por aqui, pessoal. Vai faltar ali a questão das normas ISO, mas a gente já falou na última aula a questão da certificação ISO, né? E a parte de auditorias, né? A gente também falou na aula passada, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, pode procurar a tutora. Aí eu vou parar por aqui, que o nosso horário já está terminando, e eu fico à disposição de vocês.
Tá certinho? Tchau, Alisson. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado a você. Até mais.